Olá, gente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao painel temático do primeiro encontro dos educadores do século XXI, que inaugura o portfólio Casa Firjan para educadores. A Casa Firjan e a equipe SESI agradecem pela presença de todos e todas. Bem-vindo, Renato, bem-vindo, Nogueira, bem-vindo, Gabriel. Eu farei aqui uma autodescrição para a gente começar. Eu sou Júlia Santos, analista cultural da Firjan SESI. Sou uma mulher negra, de pele escura. Estou vestindo uma blusa, uma calça e um paletó azul marinho. Meu cabelo é preto, estou de tranças, as tranças presas. Estou sentada numa cadeira cinza, com um painel e uma projeção logo atrás de mim e dos dois convidados. Bom, gente, eu estou aqui com uma função de pesada nessa mesa, né? Que eu tenho certeza que será uma mesa maravilhosa. Só pela nossa reunião, pelo nosso bate-papo, será uma mesa maravilhosa. Eu espero que todos... Eu convido a todos a participarem dessa mesa. Nós abriremos para as perguntas, logo após a fala do Gabriel e do Renato. Bom, o objetivo dessa mesa hoje, só para que nós, né, caminhamos assim juntos, né, tanto aqui em cima quanto o público, só um minutinho. Bom, eu vou dar mais ou menos um panorama do caminho que nós vamos construir aqui em cima desse palco hoje. Porque, claro que o tema Juventudes ele é muito amplo, né? Não daria tempo para a gente falar tudo nessa 1h30, mas para que seja um caminho proveitoso, nós escolhemos alguns eixos e alguns caminhos para essa mesa hoje. Então, hoje, o Gabriel Medina traz para a gente um panorama geral sobre a juventude, o impacto da pandemia, as desigualdades e diferenças e interseccionalidades, a violência escolar e os desafios da escola. Logo após essa fala do Gabriel, a gente vai ter a fala do Renato, que vai trazer um recorte para a gente, um recorte racial e de gêneros, os impactos do racismo na trajetória desses alunos na escola e o compromisso emancipatório dessas escolas. Bom, eu estou profundamente honrada de estar mediando essa mesa. E eu acho que para falar da juventude, em conversa com a Regina, a gente achou muito importante trazer quem mais entende sobre juventude, que são os jovens. Então, eu vou chamar o vídeo que nós fizemos com os nossos alunos de Laranjeiras. Agradeço a unidade de Laranjeiras, a Elisete, que estão aí presentes. A gente consegue soltar o vídeo, por gentileza? O maior desafio da juventude na educação é a falta de identificação do aluno com o ambiente escolar, sabe? Porque muitas vezes o aluno tem interesses, tem aprendizados e conhecimentos fora da escola, que na escola ele não pode aplicar por causa de um determinado método de ensino que é ultrapassado, às vezes, ou por causa de grades, matérias que não contemplam aquele aluno, e isso acaba causando um desinteresse no aprendizado acadêmico, sabe? E eu acredito que é dever da escola alcançar aquele aluno para que o aluno possa alcançar a escola, entende? E acredito também que um desafio na educação é a falta de verba escolar, porque eu vim de escola pública e
desde que eu entrei no SESI, eu percebi uma discrepância muito grande entre a realidade que eu estava acostumada no ambiente educacional e a realidade que eu vejo aqui. Às vezes o próprio aluno não tem condições financeiras de se manter na escola, sabe? E eu acho que isso acaba atrapalhando muito o desenvolvimento no ensino e esse tipo de coisa. Acredito que são os maiores desafios. Bom, para mim, o maior desafio na educação dos adolescentes é lidar com as emoções. Tanto na sala de aula quanto no convívio com os outros alunos, por ter que lidar com tantos sentimentos, com tantas fases, etapas que você está passando e ainda ter que estar ali focado durante as aulas, ter que saber como conviver com os outros alunos que também estão sentindo as mesmas coisas que você, porém está passando por outro turbilhão, seja em casa, seja nas aulas. Os maiores desafios hoje no século XXI para um jovem é como saber lidar com as emoções, as dificuldades na questão escolar, principalmente nós que estudamos em escola integral. Lidar com as nossas emoções é uma das maiores dificuldades, principalmente quando envolve a saúde mental de um estudante. E eu queria também deixar uma pergunta: como que nós, jovens, conseguimos ajudar a minimizar essas dificuldades que vêm sendo bombardeada a mente dos estudantes? Eu acredito que uma das maiores fontes de interesse do jovem é a falta de apoio emocional, tanto escolar, tanto familiar, ensino no seu ciclo geral, e a sobrecarga de informações que nós temos hoje em dia. Como as informações vêm e voltam de forma tão rápida, esse acúmulo acaba se tornando até desgastante, cansativo e acaba gerando esse desinteresse. Eu acho que a maior dificuldade da juventude hoje em dia é você mostrar a sua verdade e não se limitar em uma máscara social. A minha pergunta é como ser você mesmo. Bom, Gabriel Medina e Renato Nogueira. Bom, como ajudar, né, nessas questões, né, levantadas pelos alunos? Acho que na nossa conversa é o que eu tinha falado sobre o vídeo. As questões dos alunos está bem alinhada à fala que vocês trazem aqui hoje para a gente. Vamos começar com o Gabriel Medina. Eu vou ser a chata do cronômetro, tá? Eu vou te avisando. Beleza, Júlia. Bom, gente, boa tarde. É uma satisfação estar aqui com vocês. Agradecer muito, Regina, em nome aqui da Casa Firjan, pelo convite. Cumprimentar a Júlia pela generosidade aqui de fazer a mediação. Renato, muito legal estar contigo. É muito bom poder estar aqui. Enfim, eu venho para falar um pouco sobre os desafios da juventude. Eu sei que vocês estavam esperando o surfista chegar com a prancha de surf, mas infelizmente veio esse cara aqui, que é um pouco mais velho e tal, não tem o mesmo porte físico. Mas enfim, vou ver se eu consigo navegar um pouco, surfar nas ondas aqui da educação, na discussão de juventude. Vamos lá, vou começar aqui. Então, falar um pouco dos desafios da juventude no século XXI, que está muito conectado com esse vídeo que a galera gravou. Acho que eu vou trazer um pouco das questões. O passador está aqui, né? Eu estou esperando alguém passar e sou eu mesmo. Então, vamos lá, gente. Trazendo um contexto um pouco do tema das juventudes,
a gente está vivendo um momento que o Brasil tem muitos jovens, mas isso está acabando. O censo já mostrou que a curva demográfica está mudando no Brasil. A gente vai ter em 10 anos uma mudança da curva demográfica, vamos ter mais idosos do que jovens. Isso é um momento bastante desafiador, porque a gente teria que estar aproveitando desse momento que a gente tem muito jovem para produzir riqueza, para desenvolver economicamente o país, e eu acho que a gente está perdendo essa janela histórica. São 48 milhões de jovens no Brasil, é quase um quarto da população brasileira, e eu acho que falta muito ainda de investimento nessa geração, né? Se a gente for olhar os dados, 23% são os chamados nem, mas eu gosto de falar sem, né? Sem estudo e sem trabalho, estão aí uma geração que não tem nem oportunidade educacional, nem de emprego digno. Mais de 1 milhão de jovens não concluíram o ensino médio até 19 anos, a gente tem um problema de ou evasão escolar ou atraso, né? O jovem que repete, que vai ficando na escola, né? E que não consegue concluir na idade, vamos dizer assim, numa idade correta, na idade que se desejaria. O problema da violência, a violência urbana, que não é mais só dos grandes centros, ela se interiorizou, está no Nordeste. Rondônia, agora um dos estados mais violentos do país, foi para o Norte. A Bahia, o segundo maior estado, antes era um problema mais de Rio de Janeiro, enfim, estava mais no Sudeste, né, São Paulo, etc., mas agora ela se interiorizou, ela é nacional. E é o problema da questão da juventude negra, né? Vocês estão aqui no Rio, sabem muito bem do que eu estou falando, são jovens negros, são vítimas da polícia, ou também na briga de né, Comando Vermelho com outras, com milícia, enfim, entre facções criminosas, mas é o jovem negro a principal vítima do país. Esse é o tema, na minha opinião, mais desafiador dos direitos humanos que a gente tem. 18% dos jovens conseguem acessar o ensino superior brasileiro, ou seja, uma parcela significativa do jovem não sequer vai chegar na universidade. Ele vai ter o ensino médio como a última etapa de escolarização, aqueles que conseguem concluir o ensino médio. Então, isso é uma coisa importante, porque muitas vezes a escola ela é toda voltada para o acesso ao ensino superior. No final do ano tem lá a carinha de quem passou na universidade, né? Essa escola, tantos passaram, não sei o que tem, e aqueles que não passaram, e aqueles que sequer vão chegar. O que a gente está pensando para esses jovens, que valor a gente está dando a eles, que possibilidades de futuro eles têm, né? 40% dos jovens que acessam o ensino superior não conseguem um emprego qualificado. Então o cara vai lá, tem toda uma batalha, 5 anos de universidade, pensa que vai conseguir ter um emprego, faz fisioterapia, vai ser secretária de médico, né? Porque não consegue ter aquele emprego pelo qual ele imaginava e tal. Isso teve a ver com um boom de universidades privadas, com uma série de problemas que a gente teve no ensino superior, mas é um problema real, o emprego digno, o emprego, né, daquilo que você projetou não chegar. Falta de infraestrutura urbana. Ou seja, jovens de favela, que vocês estão muito acostumados, mas em São Paulo a gente também tem esses problemas, é mais escamoteado, porque as favelas em São Paulo estão muito longe, né? Aqui é muito mais visível, né? Em São Paulo é muito lá no fundão, mas é isso, né? Não tem transporte digno, não tem centro cultural, não tem... A escola às vezes é o único equipamento público, né? De convivência, de possibilidade de exercício do tempo livre, da cultura. Então a gente tem infraestruturas urbanas muito precarizadas, violência, tem nem árvore, né? Os bairros todos que sem árvore, sem verde, enfim. Então, a gente tem problemas muito graves no desenvolvimento das cidades e os jovens, obviamente, vivenciam isso. Falando um pouco sobre... Estou trazendo problemas porque a gente precisa olhar para esses problemas. São problemas nacionais importantes que a gente precisa pensar como encarar, como enfrentar. E aí queria falar um pouco da contemporaneidade, da juventude hoje contemporânea. A gente teve um processo no Brasil que a educação se ampliou muito, né? Dos anos 80 para cá, primeiro o ensino fundamental, agora o médio também, teve uma expansão a partir dos anos 2000, então a gente trouxe o jovem para dentro da escola, ainda que o médio tenha algum desafio de universalização, né? E com isso a gente também começou a garantir que os jovens das classes populares pudessem não se inserir tão cedo no mundo do trabalho. Mas o fato é que eles começaram a desejar lazer, cultura, fruição, né? E não tem. E o que tem, o que chega para esses jovens é o shopping ou a igreja, né? São as únicas duas possibilidades de vivência do jovem do ponto de vista cultural, etc., do tempo livre, para poder namorar e tal. Para dar um exemplo, os pancadões. Aqui tem em São Paulo também, os jovens indo para os bailes, em áreas públicas, sem isolamento acústico, sem ali uma segurança e tal. Por quê? Porque a juventude popular não pode ir nas boates da Zona Sul do Rio de Janeiro, ou lá da Vila
Vila Olímpia de São Paulo, né, pagar, sei lá, R$100, ficar ali no espaço seguro, então nem o espaço de convívio, né, de curtição é garantido à juventude popular, né? E isso gerou um problema, só vou retomar isso, se vocês lembram que foram os rolezinhos, né, dos jovens nos shoppings. Então o jovem popular começa a ir no shopping, que é, vamos dizer assim, o espaço de lazer, de convívio, e o que acontece com eles? Eles não podem ficar lá. A polícia expulsa eles com bomba, cenas horrorosas que a gente viveu em 2016. Eu estava na época, eu era coordenador da Prefeitura de São Paulo, ajudei a mediar uma série de relações com os coletivos de jovens do funk, etc. A gente fez vários debates sobre isso, mas estou dizendo, isso é uma questão forte. A juventude popular quer espaço de cultura, não só educação, nem todo mundo só gosta da escola, né? E a juventude de classe média tem essa possibilidade, que é a possibilidade de formação cultural, que é a possibilidade de viajar, de poder ter clube, de poder ter... Essas possibilidades não são garantidas para os jovens pobres, para os jovens negros especialmente, e esse é um tema fundamental contemporâneo. As inovações tecnológicas impactaram as formas de socialização, os grupos, as formas de acessar conhecimento. Isso provocou um deslocamento do papel do professor. O conhecimento não está mais na mão só do professor. O jovem questiona, vê o Google, fala, não é bem assim, questiona, traz outros conhecimentos, mas uma experiência bastante desafiadora. A gente viu na última mesa a discussão de tecnologia, achei legal, porque foi uma discussão crítica sobre a tecnologia, né? Eu vou entrar um pouquinho nesse tema já, que é o tema da violência nas escolas e a tecnologia, né? A gente precisa ter uma escola que prepara para o uso de tecnologias de forma crítica, para sair da produção dos algoritmos, do domínio das plataformas privadas, do controle da vida dos corpos, do consumo. Então, esse é um tema fundamental para a gente pensar. Mudanças profundas no mundo do trabalho, vários empregos não vão existir mais, gente. A gente está mudando completamente a sociedade, tem alguns empregos que não vão existir, e o mundo do trabalho é hoje para quem tem muita qualificação ou para quem tem baixíssima qualificação. A camada do meio está se perdendo, é só a gente ver os entregadores de comida de aplicativos nas bicicletas, sem banheiro, sem água, ganhando R$15 por dia, que não paga nem um almoço. É um emprego ultra precário, ou você tem que fazer pós-doc, não sei o quê, para conseguir um emprego. Então a gente está mudando uma dinâmica do mundo do trabalho que tem produzido também dificuldades de inserção e mudanças nas competências que são exigidas para se pensar na inserção. Grave crise climática, né? Então, não é mais o futuro das gerações, é agora, né? O que nós estamos vivendo em termos de crise climática, a seca na Amazônia e as enchentes no sul do país, é a prova de que nós estamos assim, caminhando para o precipício a passos largos e dizendo, está tudo bem, vamos embora, vamos todo mundo se matar. E a gente não muda as relações com o meio ambiente, com a natureza. Tem toda uma discussão contemporânea sobre isso, que são os direitos da natureza, começar a compreender a natureza como portadora de direitos, uma outra relação do ser humano com o seu meio ambiente, com o que vive, porque a gente precisa do meio ambiente para sobreviver. Fundamental, a alimentação, o oxigênio, o que é o papel da Amazônia nisso tudo, né? Então, isso é fundamental, e isso está trazendo questões para os jovens. São jovens que estão começando a virar veganos, que estão questionando a forma de produção e de consumo da sociedade, que estão exigindo da gente outra relação, né? E isso aparece na escola, isso está vindo para dentro dos nossos universos. E a questão da violência que eu já tratei, mas é que essa sensação do medo de morrer, que não devia ser uma sensação para o jovem, porque o jovem é o momento da plenitude da vida, né? Então, se a gente está com medo de morrer, medo de ser assaltado, medo disso, medo daquilo, essa cultura da violência é uma coisa que está impactando muito a vida, gerando insegurança, angústia, sofrimento. E as novas formas de ser e se expressar no mundo, que isso me parece também um conflito muito intenso na escola. Primeiro, a mudança dos valores, porque a gente tem famílias cada vez mais plurirreligiosas, um pai evangélico, uma mãe católica, ou o inverso, alguém do candomblé, né? Uma mãe do candomblé, o pai que está numa religião neopentecostal. Essas mudanças, né, de famílias que são plurirreligiosas, jovens com religiões sem uma religião, acreditam numa coisa, não querem... As mulheres evangélicas questionando os pastores, isso tem acontecido, porque também estão percebendo que ali tem um certo, né, uma manipulação do pensamento. Então isso muda o código de valores de uma sociedade. Você tinha no Brasil há 20 anos atrás uma sociedade completamente católica, que partilhava de valores e comportamentos éticos que eram mais ou menos ali construídos. Essas mudanças religiosas impactam toda a sociabilidade, o ambiente da escola, o cotidiano da sala, etc. E a questão dos códigos
corpos e da sexualidade. É impossível hoje você estar numa escola e não aparecer isso para você, né? Um menino trans, uma menina trans, uma questão de assexualidade, pansexual, quer dizer, várias questões, né, que tem a ver com essa questão da identidade de gênero e orientação sexual, que são coisas distintas e com combinações variadas, que tem provocado a escola, e especialmente numa sociedade muito polarizada, onde o conservadorismo também está muito consolidado, essas questões provocam crises e conflitos muito intensos. Né? Porque pode usar a mulher trans o banheiro das meninas, pode, aí a família reclama, se você é mais liberal como diretor, tem problema com a família que vai te questionar. Então isso tudo tem provocado uma série de conflitos, de relações, etc., criam sofrimento, a questão dos jovens LGBTs cada vez mais com sofrimento, preconceito, etc., e as trajetórias não lineares, que são entradas e saídas no mundo do trabalho, na escola. O jovem sai da escola, vai trabalhar, daí vê que ele precisa estudar para voltar para o trabalho, porque senão ele vai ficar lá precarizado. Então tem um vai e vem, não é que nem uma esteira, que se você vai seguir perfeitamente, uma trajetória linear, etc. Diversidades e desigualdades, isso é um tema que eu acho que o Renato vai trazer com mais força, né? Mas faço questão de colocar, porque me parece que essa discussão das questões raciais, das questões de gênero, das questões do capacitismo, né? Do jovem com deficiência, da diversidade como um campo de composição plural das juventudes, por isso a gente fala juventudes e não juventude, é hoje o tema de debate forte na escola e que tem provocado muita dificuldade. Né? Quando o jovem falou aqui, a primeira menina falou, a gente não é ouvido, a gente não é acolhido. O acolhimento é o primeiro processo, gente. Se o jovem não se sente acolhido numa escola, se a singularidade dele não é respeitada, se ele não é valorizado, se o cabelo crespo daquela mulher não é reconhecido como um lugar de poder, de beleza, você já quebrou a relação pedagógica. Essa relação pedagógica está comprometida, porque você tem um problema colocado que o jovem não vai se sentir, né, empoderado, capaz de poder contribuir com aquele universo. Então, a questão das desigualdades, né, da diversidade, ela produz muitas desigualdades nas trajetórias educacionais. Processos de aqueles que são valorizados, que são respeitados, que vão seguir a sua trajetória, e aqueles que vão ficando para trás, né? Que são os impertinentes, aqueles que questionam aquele modelo da escola, vão sendo silenciados, né? Ou expulsos, ou vão saindo da escola, né? E isso é uma coisa interessante, eu sou psicólogo, e tem toda uma discussão agora da violência extrema, né? Eu estava ontem com o secretário de Educação de São Paulo discutindo o caso de Sapopemba, um caso terrível, tal. E aí parece o seguinte, psicólogo, né, resolveu o problema é pôr psicólogo na escola, né, como se fosse uma coisa... Vou dizer, a psicologia, que é a minha profissão, não todo mundo, mas assim, em geral é conservadora. E em geral é chamada para silenciar jovem, para pensar um projeto de convivência onde a gente vai criar jovens comportados na escola. Vamos tratar os problemáticos, faz a lista aí. Você vai ver quem são os problemáticos. Entendeu? São os jovens populares, os jovens que não querem aquele modelo de escola. Então, assim, o papel do psicólogo, né, a gente já discutiu isso no Conselho Federal, etc., é um papel não de fazer clínica na escola, nem de produzir silenciamentos, né, mas é de fazer com que esse questionamento aflore e possa produzir um outro ambiente de aprendizado, onde, de fato, a gente possa mudar essa escola do século XIX. Né? Afinal, nós temos uma geração do século XXI que está dizendo, esse modelo de escola não me serve. Eu preciso de um outro processo. E aí é com práticas pedagógicas ativas, com metodologias ativas, é uma escola democrática, eu já vou falar disso, mas eu vou me empolgando aqui com os temas, aí eu vou me perder no tempo. Mas, enfim, tem tudo a ver com o que eu estou dizendo, porque eu acho que, inclusive, o campo mais progressista, né, que pensa a educação, que está pensando a crise, pensa muito nessa chave democracia, crise democrática, o que aconteceu no 8 de janeiro. A gente fez um filme na escola uma vez sobre uma eleição de grêmios e foi muito interessante que a gente achou que ia achar bolsonaristas e lulistas, petistas, sei lá. E não foi isso que a gente encontrou na escola. A gente encontrou possibilidades muito mais plurais. A gente fez umas chapas de Grêmio, e aí uma chapa era feminista, a outra chapa era a favor da questão contra a homofobia, eram de gays, lésbicas, bissexuais. A outra chapa era um filho de um pastor, que era super do marketing, fazia umas bandeiras e tal. E a outra chapa era partido
eu não lembro agora, mas assim, era obviamente uma analogia ao crime. Né? Porque em São Paulo, né, foi em São Paulo, o PCC é muito mais forte e tal, é um crime só. Mas, ou seja, todos esses atravessamentos, né, entram na escola. Então é muito mais complexo do que só pensar a polarização esquerda e direita. Nós temos outros processos de vivência que estão acontecendo e que na juventude se expressa de outro jeito. E que parece que os mais velhos não estão compreendendo, não estão conseguindo entender o que esses jovens estão dizendo, que eles estão querendo falar para a gente. E a gente precisa compreender esses processos. Bom, portanto, tem tudo a ver com o que os jovens falaram nesse slide. A dificuldade da escola dar respostas ao presente e ao futuro, portanto, ela não está conseguindo. O jovem olha para a escola e ele não vê que ele vai ter um emprego lá na frente, gente. Isso acontecia há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. Ele fala, eu vou ficar 11 anos na educação básica e eu não vou ser nada. Então, isso gera uma crise profunda na escola enquanto instituição, né? A rigidez de um ambiente pouco dinâmico, com regras e horários fixos, quando a juventude é o quê? É a mudança. A juventude é um dia o cara é roqueiro, no outro dia sertanejo, entendeu? Você vê isso acontecer com os nossos estudantes, eles mudam de opinião, eles querem coisas rápidas, eles querem coisas... E aí a escola é horário, é sinal, é não sei o quê, é bababá, tem que entrar, tem que sair, bababá, o bedel lá na porta, não sei o quê. Cara, tipo assim, não dialoga com esse universo de mudança, do pensamento. Eu nem sou muito da neurociência, mas vamos usar a neurociência, o cérebro em movimento, em transformação, a gente com um negócio rígido. E práticas pedagógicas, assim, não é porque eu não sou da neurociência, obviamente eu não sou negacionista, né? Eu gosto da neurociência e tal, mas eu não quero só a neurociência, porque eu acho que a neurociência às vezes é muito biológica, né? E eu acho que a gente tem que ser um pouco mais, complexificar as relações, as produções humanas, para a gente pensar de forma mais global, mais complexa e tal. E práticas pedagógicas pouco atrativas, né, pouco ativas, e identidades não respeitadas. Já falei sobre tudo isso, mas é um pouco esse o cenário de diálogo que nós estamos enfrentando com essas juventudes. E aí, essa questão das relações geracionais é vital. A gente precisa começar a falar mais de gerações, de direitos geracionais, inclusive. Não só porque a gente teve a maior geração de jovens e a gente tratou mal isso, mas porque a gente vai ter uma geração de velhos... Desculpa, me mostra o tempo que eu não vi a plaquinha. Ah, já acabou. Maravilha. Muito bom. Vamos lá. Eu vou tentar correr aqui, mas essa questão das relações geracionais que são completamente assimétricas, né? E a gente precisa começar a pensar o que vai ser os idosos, mas a gente precisa começar a pensar que as relações vão ser mais horizontalizadas. A juventude não aguenta, não, esse aí que você pensa, você vai mudar. Em alguma medida, a impertinência que eu tinha quanto jovem, ela seguiu até hoje. A minha criticidade sobre a vida, sobre o mundo, ela está aqui até hoje. Eu tenho 40, 41. Eu estou indignado com o mundo como ele é, entendeu? Isso que espero que mais jovens indignados como eu surjam para a gente conseguir mudar a sociedade. Se for para a gente só falar, não, olha, a coisa vai acabar, etc., isso, aquilo, é muito complicado. Então, essa questão das relações geracionais é muito importante. A gente estabelece relações muito assimétricas de poder e tal, e isso precisa mudar. Vou correr. Violência escolar... eu falei para a Regina, o meu tema não foi violência aqui, a gente pode fazer uma conversa futura, acho que tem muita coisa para falar sobre violência, são vários tipos de violência, mas em geral, eu estou pesquisando isso no mestrado, a violência na escola, todo mundo pesquisa a violência do jovem com jovem, do jovem contra o professor. Pouquíssimas pessoas pesquisam a violência da escola com o jovem. Existe uma violência posta no processo educativo com os jovens, que também produz jovens mais violentos no seu cotidiano. Isso é fundamental a gente discutir, a violência das ausências que o Estado, e não é do professor a culpa não, o professor que ganha R$1.500, R$2.000, como é que o cara vai se dedicar, tem que se dedicar a 2 redes? Nós estamos falando de uma educação que não é valorizada nesse país, e que não coloca na sua centralidade a preparação dos jovens para o mundo. Então não tem como, mas eu sempre enfatizo isso, e a violência da escola contra os jovens, porque é uma violência fundamental, e é óbvio que tem outras formas de violência, essa violência extrema, que agora exigiria uma outra palestra para falar, fruto de relação com extremismo, com teorias fascistas, etc. Está na internet esse negócio, entendeu? Todos os casos que a gente pesquisou, raríssimos, um caso não segue a tendência de jovem com relação com comunidade extrema, Discord, Twitter, TikTok e tal,
com grupos extremistas, é o que acontece no norte global, que se reproduz aqui, inclusive com teorias supremacistas brancas e com um conjunto de teorias nazistas. Esse último autor de Sapopemba desenhou uma suástica na perna, e o Brasil é tão complexo que foi um homossexual, o que é uma loucura. O Brasil é o único que tem autores que são pardos e gays, porque aqui as discussões dos preconceitos parece que não tem, né? É a democracia racial, né? Então tem uma dificuldade dos próprios negros terem uma consciência sobre a sua questão racial, etc. Então tem um problema de a gente não tratar esses temas com a seriedade que deveriam ter, que faz com que um jovem, que obviamente, como é que um jovem gay é nazista? É meio estranho, o nazismo é contra, mas acontece essas coisas na complexidade brasileira. Desculpa ter me alongado, era isso que estava falando, disseminam conteúdos pseudocientíficos, é um ecossistema muito plural, não tem uma única organização. O extremismo não é um grupo, tem grupos terroristas pelo mundo, eles se identificam com várias ideologias. E o fundamental disso tudo, que é o seguinte: qual é o problema dessa coisa da teoria do buffet de saladas, que são jovens que vão pegando teorias pinceladas na internet? É que nós temos um problema da formação integral humana. A nossa educação não está conseguindo formar um cidadão integral, que consiga se pensar, que consiga ter sonho, que consiga ser desejante, que consiga falar sobre as suas queixas. O sofrimento psíquico do jovem, se ele não souber falar sobre si, se ele não souber quem ele é, ele não consegue nem dizer o que ele está sofrendo. Né? Quem é clínico, quem trabalha com a clínica, precisa ter queixa. E tem jovens que não estão conseguindo trazer a queixa, porque eles não sabem quem são eles. E num processo educativo muito fragmentado, sem ciências humanas, né? Que tem, agora até está voltando, né? Mas o novo ensino médio, toda essa crítica de tirar as ciências humanas, por que a filosofia e a sociologia são tão importantes? Porque elas dão essa capacidade de você pensar sobre si, sobre a história da humanidade, sobre o mundo, né? E isso não tem acontecido. E aí fica essa coisa fragmentada com a internet, que você pesquisa o que você quer a hora que você quer, sem ter uma orientação, vira um negócio completamente confuso, com jovens com teorias completamente, né, extremistas em vários cantos e tal, com gamificação da vida, e vou passar porque exigiria aqui uma exploração maior. Atenção psicossocial, ou seja, essa questão das emoções, né, que foram as perguntas aqui colocadas, né, que sofrimentos são esses? Isso está cada vez mais presente, a gente precisa pensar processos de organização, de aprendizagem, acolhimento, participação e bem-estar coletivamente. Psicólogo não vai resolver, o professor tem um papel fundamental de reconhecer os sofrimentos, as questões que estão acontecendo na sala de aula. Ele é o primeiro cara o primeiro colo que ele vai ter, porque às vezes a família não consegue acolher, é o professor. Se aquele menino viveu uma crise, como é que a gente escuta? Que tempo a gente tem para se dedicar a essa escuta? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não adianta, tem que ter psicólogo na escola? Tem que ter psicólogo na escola. Mas para fazer clínica? Não. Para pensar junto com uma comunidade educativa, como a questão da saúde mental precisa ser tratada no conjunto das relações. E os professores também estão adoecidos, não têm sido escutados, não têm sido tratados. Então, não adianta a gente falar, escute o professor, se ele também não está sendo ouvido. Então a gente precisa se ouvir, os sistemas educacionais precisam escutar, e a gente precisa de uma sociedade que se cuida, que valoriza o ser e não o ter, né? Não a coisa do consumo, da compra, do desejo incessante que o capitalismo produz, que produz adoecimentos gravíssimos, que são todos essas angústias que estão postas aí, que foram expressas aqui pelos jovens de forma tão melhores do que eu. E falei um pouco disso, internet, educação midiática, não vou me prender aqui. A gente precisa ter um processo forte de educação midiática, com uso de tecnologias colaborativas, fazendo com que o jovem possa ter um uso crítico das mídias, porque senão é isso, vai ter mais algoritmo, mais polarização, uso de comunidades dessas aí que a gente está vendo, que só produzem. Gente, numa boa, não quero ficar criminalizando, mas o que é um jovem que fica vendo TikTok o dia inteiro de dancinha? Não é possível que isso vai levar alguma coisa para algum lugar, entende? Ele pode ver dancinha também, eu também. Tem horas que eu quero ver coisas que vão me desaliviar e tal, mas assim, o que tem de internet aí, o que está sendo produzido é muito ruim, e a gente precisa ter uma visão crítica sobre essa realidade. Por fim,
O tema da participação, acho que esse é um tema vital, a gente precisa estimular, se fala muito em protagonismo na educação, eu uso o termo porque a educação usa, eu falo de participação política mesmo, é a gente estimular o senso crítico, a participação democrática, a capacidade do jovem transformar a escola. Para isso a escola precisa reconhecer ele como um sujeito capaz de fazer esse processo de participação, o jovem precisa ser ativo nesse processo, e a gente tem que ter um processo colaborativo para que a escola possa se transformar junto com os jovens. Os jovens não querem ser só ouvidos, eles querem pôr a mão na massa, eles querem ser parte da mudança, não é só o que você tem, qual que é a sua opinião, não, vamos fazer junto as mudanças que a escola precisa, na escola, na comunidade, no entorno, isso é vital. Eu vou pular, gente, que senão eu vou passar demais. O último era mais para falando sobre convivência, eu já falei um pouco sobre isso, mas assim, eu preparei um slide muito grande, desculpa a mesa. Eu queria agradecer muito vocês, dizer que um pouco do objetivo aqui era provocar essa necessidade. Nós precisamos de uma educação que se conecte às juventudes contemporâneas. Nós precisamos ouvir os jovens. Nós precisamos escutar eles têm muito ao que dizer. E claro que eles precisam de suporte, precisam de apoio para o seu desenvolvimento. A gente viu palestras aqui que falaram muito sobre isso. Mas vamos reconhecer a potência desses meninos e vamos garantir que a escola pública enfrente as desigualdades que esse país produz, porque são diversas, são muitas barreiras que acabam atrapalhando o jovem a poder ser um ser humano digno, com um emprego legal, criativo, potente, que pode transformar esse país num país muito melhor. Muito obrigado, gente. Muito obrigada. Assim, a gente ficaria aí mais uma hora, né? Muita coisa para discutir, mas o que me impressiona é como que demora a mudar, né? Porque eu venho de colégio particular e a escola já era um lugar violento para mim. Eu estou com 40 anos e a escola ainda é um lugar violento. É assustador, na verdade, alguns dados. Vou passar a palavra porque a gente está sem tempo. Boa tarde. Esse som tá... Ah, tá. Boa tarde, quero agradecer o convite, parabenizar a organização por esse evento. E a provocação que me foi feita, né, a gente dialogando, pensando junto, né, a mesa, é trazer as tensões, as relações raciais, a gente pensar como a escola pode ter um compromisso emancipatório. De que maneira a gente pode falar disso, né? Eu vou começar com uma imagem para falar de relações étnico-raciais, contar uma história curtinha. Então, tinha um congresso de gastronomia. Nesse congresso de gastronomia, grandes nomes estavam ali em cena e teve mesas paralelas. Uma das mesas, ela só tinha 50 vagas, a outra também, e era um cozinheiro muito conhecido no meio, francês, com casas, com restaurantes no Brasil inteiro, e uma cozinheira também bastante conhecida, pernambucana. Então, as palestras aconteceram simultaneamente, as pessoas receberam, ao final, um questionário para avaliar o impacto da palestra, o conteúdo, e, após a avaliação, se percebeu que a nota dele era melhor do que a dela. Detalhe importante, eu encurtando aqui a história, ela uma atriz, ele um ator, falaram a mesma coisa. Óbvio que o conteúdo não determinou a leitura. Forma e conteúdo estão sempre relacionados. E a forma de quem anunciava trouxe mais validade para o discurso. Então, ele, como homem branco, ele teve mais... O grau de confiança no que ele tinha como conteúdo foi maior. Isso é na ordem do simbólico. Porque tem um imaginário em torno da culinária, alta gastronomia, que tem ali um enunciador que a gente confia mais. E ela, carioca, mas, né, falou com sotaque pernambucano, ela teve uma avaliação menor. Mas eles ensaiaram juntos, deram os mesmos exemplos, falaram no mesmo tempo, só que a gente não enxerga só com os olhos. Então a gente enxerga com uma história, com uma cultura e com conflitos. E as relações raciais estão relacionadas a isso. O racismo é uma estrutura política que tem a ver com visibilidade, a ver com recurso, assim como todas as formas de opressão. Todas as formas de opressão estão relacionadas a uma certa objetificação daquele sujeito que não está no lugar de dignidade da confiança.
Então, jovens negros são mais revistados pela polícia porque a confiança, a desconfiança que paira sobre eles, ela que se torna crônica. Dito isso, né, pensar então, as desigualdades raciais estão aí, elas mudam a maneira como a gente percebe as coisas, né? Trouxe um outro exemplo que, só para classificar, qualificar o debate das relações étnico-raciais. Por exemplo, há pouco tempo, um jogador de futebol teve dezenas de momentos que ele foi ofendido racialmente, né? O Vini Júnior, por exemplo, e ele trouxe um debate sobre isso. Mas essa é uma camada das relações raciais, uma camada mais superficial, porque o racismo no futebol ele aparece muito frequentemente quando a gente tem poucos técnicos negros. Tem muitos jogadores negros, mas nem todos esses ex-jogadores negros se tornam comentaristas, técnicos ou dirigentes. E aí o lugar da formulação é o lugar do técnico. Então, tem um letramento racial para a gente entender as filigranas dos processos. Então, quando tem uma campanha da FIFA ou de confederações nacionais que está discutindo ofensa racial em campo, isso é muito pouco. Então, tem uma qualificação mais profunda para compreender a dinâmica de que, por exemplo, Copa 2022, só tinham 3 técnicos negros de 32 seleções. Isso quer dizer alguma coisa sobre essas assimetrias. Isso atravessa a juventude. Eu quero pensar as relações étnico-raciais não só numa dimensão de pintar de preto o que é branco, mas tentar pensar epistemologicamente também. Tá? Então, o primeiro ponto é esse, né? Como as relações de desconfiança estão dadas, como as relações de poder envolvem isso, a relação de poder que ela dá uma vantagem, um privilégio, né? Que tem a ver com todas as formas de opressão. Ou seja, por exemplo, no casal heteroafetivo, provavelmente, no século XX, a mãe gasta mais tempo e ela não podia não saber quando a filha calça, quando o filho calça. Um pai pode não saber quando o filho calça. Não vai ser penalizado por isso simbolicamente. Isso é um privilégio masculino. Então, eu estou falando de privilégios. Privilégios que facilitam o acesso a recurso, a visibilidade, a posição social. Tudo bem? Então, toda desigualdade tem a ver com isso, né? Tem uma voz que não é escutada, que é invalidada. E aí, eu quero trazer a Sobonfu Fusomé para falar de juventude e para pensar uma tecnologia cultural, algumas tecnologias culturais, em que medida a escola ela pode incorporar na sua prática antirracista, pensar quais são os sistemas que estão aí no mundo, quais são os arquivos que a gente pode utilizar para criar esses dispositivos dentro da escola, se é possível esse exercício. Tudo bem? A Sobonfu Fusomé, em muitas culturas, falar em África é falar em 55 países, segundo a União Africana, porque inclui Saara Ocidental, então são 54 para a União Africana, e mais de 3 mil etnias diferentes. A Sobonfu Fusomé, a Dagara, no contexto da Dagara, as pessoas nascem informadas de um propósito. Tem uma cosmologia, uma cosmogonia Dagara nessa cultura, que as crianças, antes de nascer, elas cantam uma canção para a mãe. A mãe canta essa canção para os parentes mais próximos, para o pai, quem vai ter o filho canta essa canção, tudo bem? E a criança é recebida com essa canção. Ao longo da vida, momentos importantes, a primeira caçada, escolher uma profissão, o casamento, a sua canção te acompanha em momentos que você acerta e que você erra. A canção para te lembrar um pouco sobre quem você é. Estou falando de uma cosmogonia cultural específica, um sistema de pensamento que é o outro, mas tem ali algo que é de uma seguinte ordem. Tem uma relação com a comunidade. A comunidade oferece um suporte. Ninguém pode ter o repertório sozinho para a resolução de um problema. Então, o papel das gerações mais experientes é que elas possam amparar. Não é dizer sim para tudo ou dizer não simplesmente, mas como a gente, de alguma forma, se articula para que as gerações mais jovens possam se organizar. E aí tem uma pergunta que aparece muito no vídeo, que foi dificuldade de lidar com as emoções. Eu tenho partido de estudos, teorias, aí com psicologia, psicanálise, neurociência, filosofia, que não são só teorias que eu comungo, que
uma disfuncionalidade afetiva está muito ligada à violência. A violência está ligada, essa é uma hipótese, a uma relação ruim com os próprios afetos, um desequilíbrio afetivo. Então, a juventude é um momento de esquecimento também. A adolescência é um luto da infância, e é um luto que ele, de alguma maneira, nos leva a ter que reorganizar a vida diante de um corpo grande, um corpo adulto, e esse corpo que não tem repertório para lidar com tudo que aparece. Então, de alguma forma, ansiedade, desamparo, eu estou pensando desamparo aqui nesse sentido amplo, até psicanalítico, né, diante de um corpo que a gente pode não ser amado pelo corpo que nós temos, porque esse corpo pode estar racializado negativamente, então não vai ser amado, diante da força da natureza e diante do convívio com outras pessoas, que a gente pode não necessariamente receber o que gostaríamos de receber. Então, o desamparo está aí. E como a gente consegue se rearticular para pensar esse amparo? Ritual. A Sobon Fusome tem algo no Byung-Chul Han, que é esse filósofo sul-coreano, que ele fala na importância do ritual. O ritual não precisa ter só o caráter religioso. Ritual é qualquer tipo de exercício que ele ajuda a elaborar o que passou, organizar no presente para dar mais equipamento para o futuro. Então, pensar o ritual como um tipo de exercício, um exercício simbólico que ele ajuda a reorganizar. Então, o ritual ele serve para que a gente não se desorganize. O problema das emoções é quando elas são desorganizadoras. Então, o medo. Medo é uma emoção que ela produz, a grosso modo, né, sem ser muito cientificista, mas o medo produz, a grosso modo, 3 comportamentos: luta, fuga e camuflagem, ou paralisia, né? Outros animais camuflam. Então, a gente pode paralisar diante do medo, pode lutar ou fugir. O problema é quando essa luta ela é desorganizada, quando essa fuga é desorganizada. E quando esse medo pode ser uma fantasia. Então, o ritual ajuda a gente a ter mais repertório, né? A gente não faz sozinho. Eu vou dar um exemplo aqui de rituais de juventude, né? Eu trouxe aqui rapidamente, né? Só para... Estou fechando. Deixa eu ver se eu... Opa. Não, passei o errado, hein? Foi. Pode voltar? Passei. Tem o relatório do FBI de 2021, eu dei uma olhada nele, a gente percebe nesse relatório que a maior parte das pessoas envolvidas, ou todos envolvidos em casos de ataques em massa, eram jovens e adolescentes, tá? 14 a 29 anos, sempre meninos. Isso quer dizer alguma coisa. Em 2 contextos culturais, no contexto Zulu, contexto Xhosa, contexto Guarani no Brasil, eu desconfigurei ele, passei... voltar. Pode voltar. Não voltou. Talvez botar... Não, vou contar a história e depois eu coloco a imagem. Esse aqui, tá? E aqui volto. Então... Eu coloquei imagens aqui que ocorre na cosmogonia Guarani e a cosmogonia Zulu, elas têm uma coisa parecida. Nesses 2 contextos culturais, as mulheres têm sangue frio e as mulheres são seres mais racionais. Os homens têm sangue quente e eles são mais emotivos e, por isso, são mais perigosos a se envolver com uma resolução violenta diante dos conflitos. Então, todos os meninos, quando têm barba, começam a ter barba entre os Zulus, ou engrossam a voz entre os Guaranis, isso eu aprendi com a Sandra Benite, dando a referência, sobre cultura africana, por conta de alguns encontros que eu pude ir no Shekinah Diop, um congresso que tem na Filadélfia, que eu ia antes da pandemia, com mais frequência, depois não... E o que esses rituais têm? O garoto aprende a não ter o sangue quente o tempo inteiro. E aí a gente tem estudos que vão apontar que nesses contextos culturais não tinha feminicídio.
por exemplo. Isso quer dizer alguma coisa. Quer dizer que esse menino, ele aprende que o repertório de lidar com a frustração, ele pode ser maior do que lidar com a força, só com o uso da força. Uma indagação que eu quero trazer é em que medida a escola pode incorporar ritualísticas que nos ajudem a lidar com a emoção, com os afetos, numa sociedade de hiperexposição, onde público e privado ficam rasurados, porque a minha vida privada muitas vezes está exposta como uma instância pública em redes sociais. A gente tem dificuldade de lidar com sentimentos negativos. Isso pode gerar também uma positividade tóxica, gera também uma cultura do hiperdesempenho, e isso ameaça muitos jovens que estão se sentindo sem repertório. Então, acho que são 2 exemplos. As meninas têm rituais, eu trouxe aqui 2 imagens, uma imagem Guajajara, quando as meninas passam por um ritual que está ligado também à primeira menstruação, e meninas Zulus num ritual também que tem a ver com essa marca, né? Esse simbólico. Você está entrando num outro ciclo. E como a gente te ajuda a lidar com esse ciclo? Dito isso, aí essa é uma ideia que eu quero trazer aqui, em que medida eu estou pensando, o enfrentamento do racismo, ele se dá também com ampliação de repertório intelectual, repertório cultural, maneiras de lidar com os nossos conflitos, alternativas, que não são só alternativas ocidentais. Então, como a escola traz alternativas que são de outras matrizes culturais, isso vai ser importante. E como é que isso funciona para um acolhimento que seja um ritual, no seu sentido mais filosófico do termo, um exercício que está preocupado em ajudar a elaborar o passado para que a gente possa implementar outros futuros, ou um futuro mais equipado. E isso é importante para a gente entender o seguinte: a comunidade, ela ajuda uma pessoa a expressar quem ela é. E uma instância de comunidade pode ser e deve ser a escola. Então, o professor Bonfim ficar, de alguma maneira, projetando só no consumo a satisfação das experiências, cria um esvaziamento que é, nesse sentido, um esvaziamento espiritual. A palavra espiritual em filosofia, a Sobon é uma filósofa, ela quer dizer vida. Então, um ritual para a vida, um ritual que coloque a vida em harmonia consigo. Isso é o mais importante. Dito isso, caminhando para o final, tem um princípio que é o Dima, que é construir nossa comunidade de modo colaborativo e tornar nossos os problemas de nossas irmãs e irmãos. Isso é uma palavra em Swahili, da filosofia Kaiwada, que está dizendo o seguinte: o que é tornar o nosso o problema do outro? Não é uma empatia de viver a vida do outro ou dizer o que o outro tem que fazer, mas é como a gente fornece mais equipamento para que as pessoas possam lidar com seus conflitos. E aí significa o seguinte: os rituais servem para isso. Juventude tem que ter um ritual para isso, um marcador simbólico. O casamento é um marcador simbólico, que 2 pessoas estão aí num projeto de vida em comum. E esse marcador simbólico pode ser renovado pela renovação dos votos, porque nunca é suficiente dizer sim uma única vez. Você muda, os ciclos mudam, então é necessário reelaborar periodicamente. Então, como a gente pode implementar esse princípio Dima na escola? Como a gente pode retomar para a gente o problema da juventude, que é crise com identidade, numa sociedade lipofóbica, racista, misógina? Como a gente lida com essas dificuldades e angústias? Tá? E aí, fecho com uma imagem do Sobon Fusomé, que ela fala da canção do espírito. Ela fala que, para uma boa vida, é importante encontrar essa canção do espírito, que a gente pode traduzir filosoficamente aqui, explorando: espírito é vida, canção é ritmo, um ritmo confortável. Encontrar zona de conforto.
Eu sou do time da filosofia que defende: encontre a sua zona de conforto. Não é no desconforto que a gente cresce exatamente. Eu estou nesse time. Encontrar a zona de conforto não quer dizer não fazer coisas difíceis, mas estar em conexão consigo, não perder a conexão. Como a gente ajuda esses jovens a se conectarem mais? E aí a consideração final a escola pode ser um território de confiança, um lugar para elaborar os desafios e contribuir para a produção de perspectivas. Ou seja, a escola pode ser um espaço de segurança psicológica, um espaço que jovens possam ter confiança em construir os seus processos, em ter suporte para fazer as suas escolhas. Então, isso é uma forma de combater o racismo, porque a gente traz um repertório cultural, epistemológico, para fazer isso, que tem repertórios indígenas, africanos, afrodiaspóricos, que são fundamentais para fazer isso. Então, essa é uma maneira importante de enfrentar as formas de discriminação. Deixo aqui, então, também o obrigado e meus contatos para vocês, tá? Gente, gratidão é o meu sentimento pelo tempo de vocês e estar aqui com vocês aqui à mesa, uma mesa maravilhosa. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado, Medina. Muito obrigado, Nogueira. Inspirador e, ao mesmo tempo, assustador algumas coisas, né? Que a gente ficou sabendo aqui, né? Porque se a juventude é a nossa, como o Medina falou, é a nossa energia, é a nossa empolgação, é o nosso presente, o nosso futuro. Se ela não for acolhida, a gente tende a acabar. É isso que a gente chega à conclusão, né? Gente, nós vamos abrir para as perguntas. A gente não tem muito tempo, mas dá para fazer algumas perguntas. Né, Giovanni? Tem um tempinho aí para a gente fazer algumas perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aqui, ó. Primeiramente, boa tarde a vocês, parabéns pelos lindos trabalhos, boa tarde a todos. Meu nome é Ana Paula, sou de São Paulo. Vim para esse encontro porque eu acredito, sobre essa missão que todos nós, como educadores, temos. Quero falar para o Medina, que não é o surfista que você brincou, mas essa questão, quando você fala, de se ouvir. Então, como eu falei pela manhã, que eu venho de uma trajetória desde o magistério até o mestrado, e dentro da minha trajetória eu observo essa questão dessa mudança da educação e muito mais que a gente precisa fazer. E a gente ouviu pela manhã sobre a ação. Então, acho que todo mundo está aqui para essa ação. Eu também sou psicopedagoga, você psicólogo, e dentro de um colégio eu tenho um projeto que é a escuta ativa. Então, acho isso muito importante, que é o que vocês falam. Eu vejo ali que é aquela coisa, sinal. Agora é aula tal, não dá tempo de falar com você. O professor também está doente, porque ele tem que ministrar, ele tem que aplicar aqueles conteúdos. Porém, do outro lado, eu vejo quando ele fala, vamos por um psicólogo. Então, todo mundo acha que está todo mundo louco, está todo mundo doente. Não. A gente tem que ter, eu acho que essa voz, essa escutativa. Então, minha pergunta é exatamente isso para vocês e para todos aqui. Essa escutativa, ela realmente está acontecendo? É isso que a gente está vendo? Porque hoje estou aqui, todos nós estaremos aqui amanhã e segunda-feira todos retornarão para os seus trabalhos, novamente, para uma escola, novamente para a sociedade. E quando a gente fala de ação, é o que a gente quer ver. Então, eu gostaria de ouvir de vocês dois, por exemplo, essa ação. Como fazer essa ação? Só nessa roda de conversa? O que mais a gente pode? É isso. Muito obrigada. O que ele tinha pensado é da gente fazer um bloco de fazer mais algumas perguntas, aí a gente responde de uma vez. Isso. Anota e tal, e porque aí cada um dá um enfoque mais para uma para outra. Então, gente, eu sou Tânia Lima, trabalho na Associação São Martinho, trabalho com jovens aprendizes. Pelo amor de Deus, me ajudem, estou cheia de conflitos. Esses jovens me estressam por conta dessa questão, eu não tenho respostas, vim aqui muito em função disso. Então, assim, é pedido de socorro mesmo. Principalmente quando se trata de diversidade. Eu tenho uma classe muito
misturada, muito múltipla, muito heterogênea, mas majoritariamente composta por pessoas negras, né, classe abaixo da média e que precisam se inserir no mercado de trabalho e estão como jovens aprendizes, muito mais por força legal. A empresa, teoricamente, diz que aceita, mas eles não se sentem representados e valorizados dentro da empresa e levam isso para o ambiente escolar, acadêmico ou profissional, né? Não é bem escolar. E, no caso, os instrutores, a gente fica com dificuldade para lidar com essas questões, porque a empresa entende que a diversidade é uma riqueza, porque, né, muita criatividade, muita cabeça diferente junta, pensando, isso vai potencializar, a equipe tem alta performance, tudo muito bonito, mas no dia a dia isso não se reflete, principalmente para a gente, pessoa negra. E eu não sei mais o que fazer, já tentei de tudo, já li, já conversei. Estou querendo saber, então, o que a gente pode fazer para aprender, para que esses jovens se blindem, né? Consigam lidar com essas questões e avançarem, porque muitos acabam desistindo do projeto. Isso é muito triste. É isso. Olá, boa tarde. Eu sou Luana, eu sou da SEDUC, aqui do Rio de Janeiro. E a minha pergunta, ela tem a ver, inclusive, com uma pesquisa que eu fiz recentemente com estudantes egressos da Rede Estadual de Ensino, né, onde eles falam da experiência escolar que eles tiveram, né, há 5 anos atrás. E eles falam de uma relação de afetividade com a escola, o que é muito interessante. Porém, eles criticam a forma como eles vivenciaram a escola, né? E aí eu pergunto também em relação a isso, como é que a gente pode olhar para essa relação, né, de afeto que eles tinham com a escola e lembram com muita empolgação daquela experiência, porém eles queriam se ver mais presentes nas decisões que aconteciam ali dentro. E eu lembro um pouco do que o Renato Nogueira fala, né, dos rituais, né, de como que a gente pode levar outras lógicas e experiências para aquele espaço, para que as pessoas consigam se enxergar, né, como protagonista daquele espaço também. Vamos responder esse bloco. Eu vou... tá sim. Vou comentar rapidamente. Tá ok. Escutativa, foi na Paula que foi sobre escutativa, como produzir a escutativa. A Tânia falando sobre esses jovens aprendizes, como lidar. Luana comentou, trouxe aqui a questão da afetividade, o ritual. Vou começar pela questão da Tânia aqui, vou embaralhar, eu vou falar bem telegráfico. Como é que eu vejo? Tem uma empresa que está com um programa Jovem Aprendiz. Esse programa está preocupado com a vida desse jovem na escola, profissional, seu desenvolvimento. Então, quais são as medidas, as unidades de medida para medir o bom desempenho desse programa? A gente sabe quantos saem, sabe a quantidade de jovens negros? Existe um compliance sobre relações étnico-raciais nessas empresas? Se isso não existe, fica mais difícil. Se essa empresa não tem um setor que está pensando os conflitos étnico-raciais, está pensando a inserção, isso não vai acontecer. Então, vai ter que envolver a empresa, provocá-la para dizer que é insuficiente esse gesto de acolher dezenas de jovens a cada semestre, mas não tem um programa da empresa que isso possa significar que alguns deles sejam inseridos nessa mesma empresa, mas continuem fazendo uma formação que reverbere nessa área de trabalho. Então, vai ter que discutir com todo mundo. Então, assim, não podemos dar conta somente, porque não é para ser heroína ou herói. Tem qual o limite, qual o nosso tamanho, e o que a gente precisa acionar o outro. Quem tem que ser responsabilizado? Tem graus de responsabilidade no sentido da agência política do poder. E aí, você pode fazer uma parte que, ele tem que criar um programa específico para isso, para medir essas coisas. Sobre, rapidamente, a questão da afetividade, sentir representado, não é fácil a representatividade, porque a representatividade tem a ver com sintonia, e a gente vai ter que lidar com os conflitos e com as sombras. Por quê? O conflito faz parte da relação. A gente vai ter que discordar, vai ter que dar limite,
vai ter que se revisitar, as gestoras, gestores, pessoas adultas. E mais produção de muro, pouco acesso ao outro. Então, isso vai ser muito importante. Tem a ver com a escutativa. A escutativa, ela não pode ser necessariamente... ela tem uma transferência, né? Tem uma relação de transferência quase terapêutica, né? Para que essa escuta possa acontecer. Tem um grau de identificação para que essa confiança ocorra. E é importante que a escola... passo é a gente, quem já ouviu falar sobre isso, é fazer estudo mesmo com aquela escola. O que as pessoas estão precisando? As pessoas querem falar? Querem ser escutadas? Pode ser que não, mas podem querer ser escutadas. Então, acho que é um processo de construção, né, para que essa escutativa, de repente, possa ser implementada em alguns meses, 1 ano, 2, 3 anos, a depender de cada localidade e das relações que tem. Sim, queria agradecer, Renato, a tua fala. Acho que é muito legal. A gente se conhecia pouco, né? Conhecemos mais nesse processo, mas assim, a gente sempre se surpreende com essa coisa de conhecer pessoas que trazem conhecimentos novos e tão significativos. Então, para mim, foi um aprendizado estar aqui, muito legal, assim, de verdade. Sim, de verdade. Fala até, assim, quem é mais militante, até reconhece, mas não aprofunda, né? Não tem profundidade. Então, acho que isso tem que ser... É isso, a 10.639. Beleza, mas como é que faz, né? Que tipo de conhecimento que a gente vai aportar? Como é que a gente estuda? Então, acho que você trouxe roteiros aí incríveis, assim, dá para pensar muito um percurso sobre o que você trouxe. Acho que é um conhecimento muito rico. Ana, Paula, a coisa da escuta, eu acho o seguinte, nós temos... Primeiro que é muito difícil escutar. E aí eu falo isso num lugar daquele que menos escuta, né, que é o homem branco. Isso é bem real, né? Os homens escutam pouco, são pouco terapeutizados, não querem fazer... terapia, não querem se olhar, não olham para suas emoções. E aí tem muita mulher aqui, vocês sabem o que é o inferno, o que é o marido, né? Tipo, você vai falar, o cara finge que ouviu, entendeu? E vamos para si e não quer falar dos seus sentimentos. Então, por que é isso que eu estou falando? E é verdade, porque quando a gente fala e a gente tem que escutar, em geral é o seguinte, eu vou te contar uma história, aí você fala, eu sei como é isso, eu já vivi. Acabou, né? Isso não tem mais escuta. Porque a gente aciona o tempo todo a gente, os nossos repertórios, o nosso conhecimento, e a gente quer falar sobre a gente. Então nós não queremos ouvir o outro. A gente quer o tempo todo falar da gente. E esse é o que mata qualquer diálogo e qualquer escuta. Porque a escuta é quando a pessoa te fala uma coisa, nossa, que importante, né? Me conta mais, o que mais você quer dizer com isso? Como é que eu posso te apoiar? São boas perguntas, roteirizar boas perguntas que você, de fato, mostra interesse, se envolve com a questão, pergunta o que você pode fazer, porque a gente não pode resolver tudo, né? Eu tive um caso de relato semana passada, fui fazer uma palestra, no final a menina perguntou para mim, o que você faz com alguém que tem vontade de se suicidar? Aí, bom, saquei que era ela, né? Ela falou do terceiro, eu já vi que era ela, peraí, deixa eu falar aqui com a escola se eu posso conversar com você, e me dediquei um tempo àquela conversa, né? Então, me importo com você, quero te ouvir, vamos ver como é que a gente... E ali fiquei um tempo e tal. Então, assim, tem dedicação para a escuta, né? E tem importância do outro. E aí tem várias metodologias. Posto isso, tem várias metodologias. Tem roda de conversa, tem questionário, você pode fazer quantitativo, qualitativo. Pesquisa de universidade serve para isso também, assim, no sentido de... Você pode fazer quant para entender um clima, tem questionário de clima escolar, você pode fazer roda de conversa, você pode fazer, né, um cantinho da escuta na escola,
pode ter um cantinho da escuta para no intervalo ter algum professor que se reveza para ouvir casos, por exemplo, de situações de saúde mental mais graves. Porque é isso, essa menina, eu fui um palestrante e ela veio falar que queria se suicidar. Quantos jovens não estão com esse desejo e que não chega alguém de fora com um pouco de sensibilidade? Porque eu falo com o jovem, né? Então eu dialogo sobre a vida e tal. E aí, entrando um pouco nesse diálogo, né, contigo, Tânia, que eu acho que tem uma coisa, eu trabalhei com jovens em conflito com a lei, que é super desafiador também. São os meninos que estão em medida, eu trabalhei meio aberto, com 120, na Fundação Casa e tal. O lance é o seguinte, eu com eles, eu criava, era bem difícil o tempo todo, e aí boy? Olha essa cara de boy que eu tenho. Os caras olhavam, e aí boy? Nossa, eu queria morrer, porque eu sou um ativista desde muito cedo, e pô, eu tinha um fusquinha quando eu trabalhava lá, não era nada boy, sabe? Mas essa cara me mata, porque eu tenho uma cara de playboy, e aí, putz, aquilo me deixava doente. Mas o fato era que assim, eu falava da realidade dura que eles tinham, entendeu? Porque a sociedade fica escondendo do jovem. Não, se você estudar, você vai ter futuro, se você isso, você vai encontrar mentira. Esse moleque só se ferra, desculpa aqui a expressão. A vida é dura para ele, então você tem que ser realista, falar, bicho, ó, o sistema tá contra você mesmo. Você vai virar e aí politizar essa relação, entende? Assim, jogar real, abrir o canal, dizer das dificuldades, dizer como é que a gente pode construir junto e buscar recursos diferentes. Lá, no caso, eu fiz uma aula de cidadania. Foi um fiasco. Só que eles queriam discutir cidadania, gente. O que funcionou foi quando eu comecei a chamar rapper para ir lá falar com eles, entendeu? Aí eu fiz futebol, aí eu montei um grupo de acesso à internet, e eu fui pegando por outros lados, entendeu? E fui ganhando eles em outros processos pedagógicos a partir de outras linguagens. Porque a linguagem formal para esse menino está muito fragilizada, porque o processo de escolarização deles foi muito tumultuado. Então ele não quer ficar lendo, você tem que achar outras coisas que você vai trabalhando outras dimensões do corpo, da luta, de outras possibilidades para criar uma relação pedagógica significativa e ganhar ele da cultura dele, exatamente. A hora que você começa na coisa das letras, ele vai ter que ler. Porque você vai fazer a letra do rap, do funk, sei lá o que você vai... Mas o cara depois vai ter que, para poder escrever, ele vai ter que ler. Então, você vai achando outros caminhos pedagógicos possíveis, mas eu sei que, assim, impossível também vir aqui responder a pergunta de milhões da complexidade do tamanho que eu estou entendendo que você está falando. A molecada causa, a gente fica desesperado, o que eu faço com um monte de moleque causando? E é duro isso, né? Assim, e a gente vai tendo que aprender a lidar. E por último... Luana, sobre a questão da afetividade, é uma coisa muito interessante, que os jovens valorizam muito os professores. Saiu uma pesquisa recente, acho que o Itaú Social que fez, com data popular, não me lembro agora o Instituto de Pesquisa, mas foi uma coisa muito incrível, porque é o seguinte, 90% dos estudantes valorizam seus professores, gente. Eles falam que os professores são legais, que os professores são importantes na vida deles, que traz valores, entende? Só que a recíproca não é verdadeira. Se a gente fizer uma pesquisa com professores sobre o que eles pensam dos jovens, você já viu. Aqui já não preciso ir longe. Nós estamos falando aqui desse auditório. Então, essa coisa da afetividade, veja, se o jovem valoriza e se ele diz que o professor é uma referência... Ele está dizendo que ele quer ter uma relação afetiva também, pedagógica e afetiva. A questão é quais as possibilidades que a gente se abre para essa relação afetiva acontecer. E aí tem todo um trabalho forte aí. Veja, eu estou provocando porque, claro, que eu também não quero ficar, sabe assim, não é discurso corporativo sindical. Ah, coitado dos professores. Tem uma dificuldade do professor fazer isso, pelas várias condições. Mas tem professores que fazem. Tem professor que passa 30 anos dentro de uma escola, 40 anos, e consegue produzir uma relação pedagógica significativa. Que o aluno se abre, que o aluno reconhece, que se o aluno tiver um problema, ele vai falar com ele. Vocês sabem do que eu estou falando. Ele vai chamar o professor, porque a família não está aberta para esse diálogo. Então, é nesse processo que a relação pedagógica se realiza. E a afetividade é isso, né? Porque... chega um menino em crise, você tem que parar a aula e chamar ele de canto e perguntar o que está acontecendo.
É isso, é 40 que vão esperar, mas você tem um caso ali que pode ser um suicídio, um caso ali do menino que vai atacar a escola. Agora, assim, é a complexidade, mas assim, nós precisamos perguntar para ele, o que você quer me dizer? O que eu posso fazer para te ajudar? Como é que... E mostrar de fato que você está preocupado com a vida dele, né? Então, isso é afetividade, a gente se preocupar na relação com o outro, e eu acho que o Renato trouxe várias lições sobre isso. É isso, obrigado. Ai, tá bom, vou abrir uma pergunta aqui. Ó, Regina. Aqui tem o pessoal corta, você viu? Passou o tempo. Então, Regina estava me provocando aqui. Eu sou um profissional da área da cultura, né? E a gente tem um programa muito em conexão com as escolas do SESI. Mas ouvindo aí um pouco do que vocês dois falaram, outro dia eu vi um dado muito interessante, que é um relatório de cultura e democracia, que diz que é explícita a correlação entre participação de atividades culturais e indicadores de engajamento cívico e democráticos. Jovens do ensino médio envolvidos em programas de arte têm uma chance 21% maior da participação política e comunitária. O aumento de 1% do consumo cultural está relacionado a uma redução de 20% dos crimes de ódio. Por que, de modo geral, a cultura e a arte ainda é um elemento um objeto de adorno na escola? Por que ela não está dentro do currículo? Por que o jovem não enxerga esse espaço como um espaço de cultura também? É sempre assim, vamos fazer uma atividade ali, não desmerecendo as iniciativas, com o professor de educação artística. Agora, até quando isso vai ser coisa de primeira-dama, esse objeto de adorno, e a arte vai estar na centralidade? Vocês acreditam que isso pode mudar a perspectiva de tudo isso que vocês colocaram aí sobre formação desses jovens? Não, essa pergunta foi boa, eu estava até dando risada porque fui perguntado sobre isso, porque na coisa da participação política eu fui muito ativo, eu militei em vários espaços e tal, mas eu sempre fui muito crítico, a gente estava falando, né, Renato, sobre isso. Como os jovens partidários do movimento estudantil fazem política. E hoje nós temos, e foi isso que eu discuti bastante na minha vida, e fiz metodologias para pensar como arejar esses espaços, né? Eu organizei uma conferência nacional de jovens do país em 2015, que, na minha opinião, inovou muito em metodologia e tal. E a centralidade desse novo processo de participação naquele momento, foi a gente trazer a cultura como elemento central da produção e da participação política. E hoje isso é vital, porque quando a gente está falando de movimento de favela, de coletividades, etc., é a expressão cultural que mais sintoniza com o processo de protagonismo político dos jovens em seus territórios, a partir das suas dinâmicas. Por quê? Porque tem a ver com identidade, tem a ver com reconhecimento, tem a ver com expressão, com a possibilidade de falar de outro jeito. Tem a ver com escuta, né? Escuta, e com uma forma menos vertical, menos dono da verdade, menos propagandista, menos proselitista em algum momento. Nem toda política é proselitista, eu gosto de política, eu acho que tem que ter partido, não é um discurso aqui contra a política, tá? Pelo contrário, eu acho que tem que ter muita política. Mas que política que nós estamos falando? Não é uma política significativa, orgânica, que fala de cotidiano, do território, que aproxima as relações das pessoas, que se importa com o outro, que não está lá só para ganhar voto, né? Ou só para ser uma coisa muito verticalizada. Então, eu só queria trazer isso, porque hoje, cultura para o jovem é central, e a gente pode transformar a escola com a cultura. São os coletivos culturais, sociais dos territórios que podem ajudar a produzir um outro lugar para a escola. E aí, eu queria só trazer essa provocação, e vou deixar o Renato fechar, mas assim, muito boa a provocação, porque acho que tem tudo a ver com o que os jovens estão reivindicando. Menos divisão do trabalho intelectual, do trabalho manual, outros lugares da sexualidade, mulheres liderando os processos, outra forma de pensar o corpo, questionando a depilação, várias coisas estéticas que estão aparecendo, que são culturais
cultura, né? Não é só arte, é cultura, outra cultura política, outro jeito de fazer, e eu acho que é muito importante que a gente coloque a cultura dentro de um lugar mais relevante na educação. Então, agradecendo já, né, fechando aqui, e sobre essa questão do Antenor, uma questão muito importante, como arte e cultura podem estar no cotidiano escolar, de alguma forma, né? Assim, em termos filosóficos, que é um dos meus lugares de fala, né, é o pensamento filosófico, a arte tem algo de muito especial. A arte é uma abertura. A arte é uma abertura, de alguma forma, para a liberdade do espírito. Então, a arte tem essa dimensão, né, de um encontro estético que, de alguma forma, ele lança uma luz sobre a realidade que não está no cotidiano, lança uma luz nova, lança novas luzes, novas sombras. Então, a arte ela tem uma maneira de humanização, de algum modo. A arte é um exercício, um fenômeno que ele provoca uma humanização ou uma desumanização de um certo humano, produz outros humanos também. A arte tem isso. A arte instala linguagens, a arte anuncia culturas novas, culturas que estão se formando. A arte vai lá e diz a cultura nova, ela apresenta, ela informa isso. Então, eu vejo que o exercício artístico, ele tem muito, de alguma forma, ele tensiona com o exercício de resolver as coisas com a força, né? Com o uso da violência. Então, nesse sentido, eu penso num letramento artístico, letramento estético, múltiplos letramentos no espaço da escola. Isso aí, como é que a escola usa o Vale Cultura? O Vale Cultura é um programa do Ministério da Cultura, né, que foi, né, do governo passado do atual, né, o presidente Lula já era presidente na época, né, Marta Suplicy fez um trabalho muito interessante nessa época no Ministério da Cultura, que é para o trabalho ter um Vale Cultura. Como é que a gente aciona a escola para pensar o Vale Cultura escolar? Para fazer essa produção, para que as crianças, os jovens, eles levem o pai. Ou seja, a gente pode abrir uma parceria para o Vale Cultura Estudantil. E aí significa, os jovens, minha sugestão prática, aqui, ó, que aí esse jovem da escola, ensino médio, ele vai assistir 1, 2 ou 3 espetáculos por mês. Ó, você tem um vale para isso. Oportunidade. Isso. Então, Vale Cultura Estudantil. Que aí alona, mas um programa da escola já organizado, ó. Cada turma tem, todos os estudantes vão fazer 2 espetáculos por mês. Tá, ponto. 2 por mês. Vai lá, assiste. Sim, sim. Não, a família está na escola, é fundamental. A família é uma instância que tem que estar conversando com a escola, né? Com esse jovem cheio de coisa. Eu digo isso fechando aqui, né? Minhas filhas estudam no SESI, Duque de Caxias. Uma está no 3º ano, outra está no 9º, está no momento de escolha difícil, né? A gente conversou até agora, de repente faz aí audiovisual que ela gosta, mas é um momento muito difícil. E, assim, o que me trouxe para o SESI, falando aqui, é um espaço de lazer também, né? Tem academia, tem piscina, eu nado lá, nadava, não estou com tempo para nadar mais, atualmente, mas eu ia levar as crianças na escola e nadava. Então, ia ver ela falando de educação física, um espaço integrado. Então, ter um mecanismo para que o espetáculo, cultura, seja uma prática, é algo interessante. Pensa no programa anterior, vamos pensar nesse programa aí? Que aí todo mês, ensino médio, tem que ir para 9º ano em diante. Já estamos fazendo. O que eu tenho... Vai ter que ser tipo no currículo, tirar foto. Estamos depois. aí. Esse é um tema que está no Plano Nacional de Educação. Tá no plano. Eu acho que é fundamental nesse terreno da elaboração. É um dispositivo favorece, que aí assim, ó, você vai de teatro para o cinema. Um teatro para o cinema. Bom, gente, bom, o que eu tenho para dizer sobre arte é que o que a instituição da escola, assim, me tirou, a arte me devolveu.
Eu acho que eu estou aqui hoje, sobrevivi a esse período escolar aí, porque eu tive oportunidade de acesso à arte, com a minha mãe me arrastando para teatro, para cinema, para dança. Eu tive muito contato com a arte na minha infância. Bom, gente, eu não queria, eu acho que ninguém queria, mas gostaríamos de agradecer a participação. Tem que fazer uma... Por favor, vamos ensaiar, auditório. Brincadeira. Gostaríamos de agradecer a participação dos nossos convidados e expressar a gratidão da equipe do SESI, da equipe da Casa Firjan, por meio de uma lembrança neste momento.